Bom dia, boa tarde e boa noite para todos os ouvintes e seguidores do presente canal da Cidadania, canal 3D, ou Três Dimensões. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuante há mais de 17 anos nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, em sede da Justiça Comum Estadual e Federal. Mas, para quem não conhece o propósito do presente canal, foram batizados de Canal da Cidadania, não à toa, cuja da primeira plataforma em que pese você que está chegando agora terá ainda a oportunidade de me ver falar em três dimensões das mais diversas e complexas temáticas do direito constitucional, da ramificação do direito constitucional, do direito internacional, os contornos e alcances da geopolítica, as questões que vêm sendo deliberadas e que é deliberada ao longo do ano pelo nosso parlamento bicameral, composto por duas casas, Casa Baixa com 513 parlamentares federais e adicionado, aprovado mais 18 no ano passado, representando o povo, ou seja, mais de 215 milhões de brasileiros, segundo o último censo do IBGE, e a Casa Alta dividida pelo H de humanismo, a saber, o Senado Federal, considerada como a casa revisora, representando os 26 estados e o Distrito Federal. E no bojo do presente canal, na plataforma 1, diariamente você me vê falar não somente sobre as questões mais relevantes que vem sendo pacificada pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, em especial pelo que vem sendo deliberado pela Corte Suprema do nosso país, a saber, o excelso STF, para quem à época o erudito jurista brasileiro e baiano, qual seja Sua Excelência Rui Barbosa, disse ter o Supremo a faculdade de errar por último. A sorte que no presente canal em que pese, a gente pode contar com a terceira instância, ou melhor, quarta instância, que eu batizei como Tribunal de Cristo, pois nele eu creio e nele você pode confiar. Mas no presente canal, na plataforma 1, diariamente você pode ver vídeo que já tem mais de 1.200, 1.300 publicados aí, entre vídeos longos e mix, onde eu falo não somente da ramificação do direito constitucional, onde eu sou especialista, como também sobre a perspectiva do direito internacional à luz da geopolítica. Noto hoje será palco, né, e objeto de um de nossos subtítulos de hoje, nosso estudo de hoje. Mas quando eu falo que na primeira plataforma ela tem diversos vídeos aí publicados sobre o que o Supremo vem deliberando ao longo da história, como por exemplo o RE 635659, onde o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico no sentido de autorizar o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas, e para quem está respondendo por crime de tráfico de drogas, e se encaixa dentro dos parâmetros pré-estabelecidos no recurso extraordinário 635659, recomendo que, se puder, contrate um excelente advogado, excelente, competente e probo advogado constitucionalista, como este que estamos falar, e o criminalista, sem prejuízo nenhum outro, e se não puder, recorra às respectivas defensorias públicas dos estados, se tratar de competência estadual, mas se tratar de tráfico internacional, procure a Defensoria Pública da União, que ambas, em que pese, são pagas para defender pessoas menos abastadas que não têm condições de constituir ou contratar um advogado. Mas no bojo do presente canal, ao longo do ano passado, vocês puderam também assistir vídeo sobre a DI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico no sentido de permitir medidas atípicas, bem como suspensão de CNH, passaporte e até mesmo direito de participar de concurso público, devedor da justiça. Existem também vídeos aí onde eu falo sobre a DPF 779, acerca do Instituto da Legítima Defesa da Honra, notadamente daqueles crimes de feminicídio que está em voga no Brasil.
no sentido de o Supremo dizer ser inconstitucional o Instituto da Legítima da Defesa da Honra, utilizado por muitos advogados criminalistas para a defesa de seus constituintes, que não obstante até o período, né, ser legítimo e legal, mas a partir de 2023 passaram a dada tese ser inconstitucional, não podendo mais ser alegada pelos colegas criminalistas na defesa de seus constituintes. Mas no Boa Preto Canal você também tem vídeos aí onde eu falo sobre o julgamento, né, do recurso extraordinário que culminara na condenação do ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, a expressiva pena de 27 anos e 3 meses por ter sido colocado na condição de chefe de uma organização criminosa para atentar contra os 3 poderes no odioso, nocivo e deletério ataque aos 3 poderes de 8 de janeiro, onde, para além de levar à condenação o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, onde se encontra hoje custodiado, e por que não dizer cumprindo pena definitiva na Papudinha, mas essa conduta, por exemplo, do ataque revestida e denotada pelo ataque do dia 8 de janeiro, que levara à condenação e prisão não somente do ex-presidente, como também os seus generais correligionários. Mas existe também aí, por exemplo, no presente canal, vídeo onde eu falo como ser um advogado sem fronteira à luz da injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, informo contudo também que existe vídeo na plataforma 2, onde eu falo de autoajuda, falo de neurociência, psicanálise, de Freud, Klein, Jung e Lacan. Li verdadeiros vídeos de autoajuda, usando filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, o estoicismo, notadamente representado, remontando o ex-imperador romano Marco Aurélio, Sêneca, o budismo do grande Buda, dentre diversas outras temáticas que eu falo sobre o Édipo, o mito do Édipo Rei, com base no dramaturgo Sócrates e à luz do oráculo de Delfos, dentre diversos outros vídeos, bem como na área do direito imobiliário, onde eu digo direitos, cautela, e direitos, deveres e cautela para quem compra e vende o imóvel. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já agradeço aos novos inscritos, e sobretudo aos mais de 362 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição. Mas antes mesmo de comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje e entrarmos já diretamente para deliberarmos e verticalizarmos acerca da temática, atualizo aqui aos bastidores, a nossa política. Hoje, a partir de hoje, irei fazer uma cobertura acerca da nossa geopolítica, da nossa política local do estado do Rio Grande do Norte. Notadamente, quando se tem em mente aí a iminência das eleições gerais, que se dará a partir do meado desse ano, até o final e início do segundo semestre, as clássicas eleições gerais para a escolha do chefe do Executivo Federal, o Presidente da República, Executivo Estadual, Governador, e por falar em governadora, a nossa atual governadora aqui do Estado, a saber, Fátima Bezerra, do PT, irá renunciar, por exigência formal da Constituição Federal, para ela poder, segundo sua pretensão, se candidatar à vaga do Senado Federal. E pela ordem sucessória constitucional
e a simetria que existe na área federal, quando o presidente, por exemplo, renuncia, ou na ausência dele assume o vice, na ausência do vice assume o presidente da Câmara, no caso hoje seria Hugo Mota, e na ausência do Hugo Mota o presidente do Senado, e na ausência do presidente do Senado assumiria o ministro, né, presidente do Supremo. E aí, por 30 dias, né, interinamente, até abriam as eleições indiretas para a escolha do candidato, né, tampão. Por simetria do que existe na área federal, se Fátima Bernardes, né, realmente confirmar o que já vem comunicando, né, desde o ano passado, que irá renunciar para concorrer à vaga de senadora novamente, ato contínuo, na ordem, né, hierárquica, na ordem sucessória, assumiria o vice, ou seja, o filho de Garibaldi filho, mas ele também, no dia de ontem, já declarara que não tem interesse em assumir, irá renunciar à posição de vice-governador, e se isso realmente se confirmar, a simetria do que existe na área federal cairá sobre a pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira. E também parece, né, bastante lógico que ele não irá também querer, irá também renunciar para poder se candidatar à reeleição, né, no próximo reeleição de deputado estadual ou outro cargo, né, até deputado federal, senador. Não sei qual é a sua pretensão, mas fatalmente ele também, né, em razão de ficar de não querer comprometer a sua candidatura à reeleição, né, abre-se, né, espaço para assumir o governo do Estado o atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a saber, Ibanez. E ainda que seja interinamente por 30 dias, abre-se aí uma eleição, né, na Assembleia aqui do Estado, a simetria que ocorre na área federal, para, dentre os candidatos que se inscreverem, escolher, né, pelos parlamentares estaduais do Rio Grande do Norte, quem irá ser o gestor, governador interino e tampão até dia 31 de dezembro do corrente ano. Esta é a primeira matéria, né, que começa a deliberar nesse ano acerca do nosso estado, que geralmente eu faço mais na área federal, na área nacional, mas hoje, dependendo, né, dos bastidores e de que eu entender que seja relevante, irei também trazer aqui, né, fazer breves comentários sobre a perspectiva geopolítica, política, né, não partidária e constitucional, onde eu sou adepto e especialista. Mas aqui agora para atualizarmos os bastidores aqui um pouco, né, sobre a prisão do ex-presidente da República, saber Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, a pedido, né, de seus correligionários, né, do PL, deputados e federais e senadores, e a sua digníssima esposa, Michele. Alexandre de Moraes acataram o pedido para transferir o mesmo da Polícia Federal para Papudinha. E aí começa e continua, né, as reclamações, e não à toa isso já foram objeto de um ajuizamento, de um habeas corpus, que foi distribuído por dependência ao relator Alexandre de Moraes, que é o juiz natural da ação penal, né, que condenara Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses. E aí, para não gerar polêmica, Alexandre de Moraes se declinou da competência e remeteu para o decano Gilmar Mendes julgar o respectivo habeas corpus, ocasião em que o mesmo também já negara, né, o pedido de liminar de transferência, né, para uma prisão humanitária domiciliar. E aqui, algo que merece destaque é que, como já venho dizendo em diversos outros vídeos alhures publicados, em nossa Constituição Federal de 1988,
com mais de 37 anos já aí, uma Constituição com 250 artigos, mais um otorgado pela ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e a gente já tem aí 138 emendas, 136 a 138 emendas, diferença da Constituição norte-americana de 1786, com 239 anos, apenas 7 artigos e 27 emendas. Mas a nossa já tem aí expressivo 136 a 138 emendas, somente até o final do ano passado, né? E aí a gente vê aí, né, que hoje a nossa Constituição é considerada 138 emendas até o final agora de 2025. É considerada a Constituição mais emendada. E quando a gente tem em mente a Constituição norte-americana, com 239 anos, datada de 1787, com apenas 7 artigos e 27 emendas, né? A gente vê a diferença. Não obstante, o nosso sistema federativo ter sido espelhado no americano, e o americano, por sua vez, no britânico. E os Estados Unidos usam, né, o sistema de precedentes com base no sistema common law, diversamente do civil law. Não obstante o nosso sistema seja civil law, ou seja, com base na força normativa da Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal, ao longo do tempo, por meio de seu ativismo, que existe do bom e do ruim ativismo judicial, veio utilizando, né, alternadamente, não somente o nosso sistema oficial, que é o civil law, com base na força normativa da Constituição, tão bem definido por Hans Kelsen, e verticalizada pelo erudito positivista Conrado Hesse, mas a gente vem observando aí, né, sobre essa perspectiva da dogmática constitucional, que o Supremo vem utilizando, né, de forma alternada, tanto o sistema oficial, que é o civil law, com base na força normativa da Constituição, fazendo interpretação conforme a Constituição, por meio da mutação constitucional sem alteração de texto. E aí, ultimamente, né, ele vem também utilizando o civil law, que é um sistema utilizado nos Estados Unidos, Israel, que até hoje, não obstante Israel tenha conseguido a sua independência desde 14 de maio de 1948, e reconhecida, né, em Tel Aviv, que para os Estados Unidos, México e a UE é considerada não somente o centro financeiro de Israel, como também deve ser considerada a capital. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente por meio na pessoa de seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, entender que a capital de Israel, por uma questão meramente religiosa, entre essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, deve ser considerada Jerusalém, que fica ao norte, onde fica as mesquitas palestinas, judaicas, islâmicas, onde fica o Dom da Rocha, construída com mais de 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa, e ali para os muçulmanos é considerado o lugar onde Maomé saiu de Medina para Meca, e ali foi alçado aos céus. E para os judeus e os cristãos é considerado o lugar onde Abraão, considerado o pai dessas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, ofertaram, né, como holocausto seu filho, o seu querido filho, fruto da promessa, saber, Isaac, naquele local ali. Mas o fato é o seguinte, que esse sistema civilal é utilizado nos Estados Unidos, na França, em especial em Israel, com base no princípio da razoabilidade, princípio este vetor e utilizado, né, e oriundo, né, teve sua origem lá na carta de João de Sem-Terra de 1215, dos ingleses, e se vira também de palco para inspirar a instituição do devido processo legal norte-americano, que também, por via reflexa,
serve de exemplo para o nosso e de todo o mundo ocidental. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal, não obstante o nosso sistema oficial ser civilal, ou seja, com base na força normativa da Constituição, em que pese, o Supremo vem usando de forma híbrida também o sistema comolol, com base em precedentes, ou seja, depender da conveniência. E isso é muito perigoso. Mas, continuando aqui, né, atualizando os bastidores, né, as questões sobre Bolsonaro, reitero que não existe remota previsão na nossa Constituição para prisão especial, prisão em estado maior, ainda que seja para um ex-presidente, ainda que seja para aqueles que têm direito, como advogado, juiz e militares, oficiais. Lembro que essa previsão constitucional, em que pese, só é legítima e legal até o trânsito julgado. Após o trânsito julgado, todo e qualquer tipo de prisão especial será atípica, à luz da nossa Carta Política de 1988. Logo, não vejo, né, com base nessas premissas da dogmática constitucional, nenhuma violação e nenhuma justa causa que mereça reproche para autorizar e legitimar uma prisão, né, no presente momento, domiciliar humanitária, salvo se os peritos, os médicos peritos da Federal, da Justiça, da Polícia Federal, do Supremo, com a assistência dos médicos particulares do ex-presidente, constate de forma cabal que na Papudinha não existe estrutura médica hospitalar para tratar a patologia em que o ex-presidente se encontra acometido. Não obstante, tem que fazer o segundo comentário também, que para além de não existir dada previsão, somente se, matematicamente falando, sobrevir, advir ou insurgir esta condição, ou seja, patológica, né? Que os médicos venham a constatar que ele realmente não tem condições de ser tratado ali pelos médicos da Papudinha. Ato contínuo, Alexandre de Moraes, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, deve conceder a prisão domiciliar, exemplo do que a concedida para Collor. Na época também foi concedida para o atual presidente Lula, ele que não quis. Mas lembro no ponto, né, que em tese acho atípica, dada a medida, simplesmente em razão de ferir julgado de morte o clássico princípio da isonomia formal e material, cujo primeiro é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, opção e orientação sexual, social e econômico. E o segundo princípio da isonomia material, que é tratar o desigual desigualmente na medida de suas igualdades no limite da lei. Mas quando eu digo que em tese, entendo que dada a medida, mesmo que seja legítimo, né, se os médicos comprovarem, né, que ele não tem condições, quando eu digo que é atípica e fere o princípio da isonomia, é porque há milhares e milhares de presos pobres, nos mais longínquos cárceres, presídios brasileiros, cuja maioria se encontra doente com tuberculose, com AIDS e as mais diversas patologias. Eu não vejo esse mesmo direito. Se for para estender essa mesma regalia constitucional para todos os presos pobres, menos abastados, analfabetos de nosso país, eu digo que a medida é legítima. Se não for, aí a gente está diante aí de um paradoxo, né? E de uma medida que eu batizo como teratológica. O que é teratológica? É toda qualquer medida que fere um princípio da
isonomia material, formal, no caso aí fere, né, se realmente não for para estender para os pobres, para os menos abastados, dos mais longínquos presídios, e por que não dizer presídios literalmente insalubres, lotados. Se for para estender, aí eu digo que é legítimo e legal. Se não for, dada a medida, se nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, será considerada teratológica. Atualizei já aqui, e agora irei falar um pouco aqui do acordo, né, que no sábado, acordo, né, do Mercosul, assinado entre a UE, com a ressalva da França, onde tem um protesto de agricultores, um acordo que estava engavetado há mais de 25 anos. Isso é um acordo histórico entre os países do Mercosul, onde o Brasil faz parte, com os países da UE, ou seja, União Europeia, um acordo que estava engavetado aí há mais de 25 anos, e agora, né, entra para os anais da geopolítica com essa assinatura. Não obstante, eu tenho que dizer no ponto, né, que achei esquisito, atípico, né, o presidente do maior país, da maior economia da América do Sul, a saber o Brasil, não ter se feito presente naquela sentada. Não obstante, o mesmo ter divulgado aí o encontro com a chanceler, né, Úrsula da presidente da União Europeia, que vinha presidindo, né, o respectivo acordo. Mas lembro no ponto, né, que o respectivo acordo, não obstante ter sido assinado com a ausência do presidente Lula, né, em Assunção, quem assinou foi o ministro de Relações Exteriores do nosso país. E ele, para quem não sabe, né, e não conhece esses dogmas do direito internacional, essa formalidade, ele não gera efeito imediato. O efeito dele, esse acordo, não obstante ter sido assinado, né, por todos os países, incluindo o Brasil, os países da Europa, salvo a França, para ele entrar em vigor, demanda-se que cada parlamento de cada país daquele da União Europeia, assim como todos os países aqui da América Latina, incluindo o Brasil, o parlamento de cada país referende, né, nos termos do artigo aqui no Brasil. A gente tem aqui o artigo 5º, inciso 78, que diz lá a formalidade, né, dependendo do tipo de tratado, né, tratado internacional tem um quórum, a maioria simples, tem outros que tratam sobre direitos humanos para ter força de emenda à Constituição, ele tem que ter um quórum qualificado, 3/5, e se for referendado é que doravante passa, né, vigir depois de sua publicação, mas não é fácil. E é esta a razão pela qual eu passo a comunicar o título objeto no singelo estudo de hoje, depois de fazer essas breves atualizações aqui, né, que são extremamente necessários para entendermos um pouco, né, do nosso contexto político e geopolítico, geoeconômico. E é exatamente esta a razão pela qual no dia de hoje escolhi o tema, abre aspas, qual o papel do direito internacional, da ONU, da OTAN, no cenário geopolítico global, à luz dos diversos conflitos, né, que o mundo está observando. Naturalmente, os Estados Unidos taxando o mundo, agora ameaçando taxar os Estados Unidos como retaliação. Trump ameaçando anexar a ilha da Groenlândia, tomar o canal do Panamá, anexar o Canadá, taxando o mundo, inclusive taxou o Brasil a 50% e voltou atrás, à luz do constitucionalismo abusivo, fecha aspas. Eis a questão, como diz um grande dramaturgo, por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare,
para que a época fosse pedagógica, no sentido de dizer, existia entre o céu e a terra uma luz mais cruel do que a nossa vã filosofia imagina. E qual for exatamente a razão pela qual escolhi o tema? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Escolhi reverberar no dia de hoje sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àquele que por um viés ideológico, geopolítico, jurídico e filosófico pense sentido contrário, pois isso é democracia, apenas para jogar luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, notadamente nesse dia de ismo, ou seja, que o mundo está em manifesta transformação. É um mundo líquido, como dizia o ex-papa, o saudoso Papa Francisco, um mundo descartável. Um dos valores ético-morais, especial força normativa da Constituição, não está mais em voga. As pessoas estão vivendo como um lilista, anarrier. Deixa a vida me levar, como diz aquela música de Zeca Pagodinho. Mas escolhi exatamente por quê? Porque o mundo está aí observando. O mundo pegando fogo. Esse mundo de ismo. Ismo, para quem não sabe, essa partícula ismo do grego, tudo que termina, constitucionalismo, neoculturalismo, relativismo, tudo que termina com uma partícula ismo é sinônimo de movimento social, econômico, jurídico, político, etc. E o mundo está em ismo por isso. É aí a Rússia, com mais de 3 anos, duelando com a sua vizinha Ucrânia. A Rússia, que muita gente precisa saber, não é mais a ex-União Soviética. Pois a ex-União Soviética, em que pese, não obstante a Rússia hoje, né, ainda seja, né, uma grande potência nuclear, e é isso ainda que garante, né, a rigidez de seu sistema político, econômico. Mas a Rússia, em que pese, sob a perspectiva geopolítica, sob a perspectiva do direito internacional, está longe de ser e de se equiparar à ex-União Soviética, derrubada logo após a queda do Muro de Berlim, de 1887 a 89. 1991, existe a queda diante de diversas crises geopolíticas e geoeconômicas. A ex-União Soviética, o plano de Gorbachev, da clássica perestórica, fracassa. E aí é derrubado, né? A ex-União Soviética, fragmentada em 15 países, onde hoje, entre esses 15 países, a gente pode ver aí a Rússia, o maior de todos, a Ucrânia vizinha, a Belarus, Azerbaijão, que foram objeto aí do último Globo Repórter, fazia parte, era sob o domínio, né, da ex-União Soviética. Temos aí os países bálticos, bem como Estônia, Letônia e Lituânia, dentre diversos outros, um total de 15. Então vejo que a ex-União Soviética, ela era totalmente diferente da Rússia isoladamente. A Rússia é apenas um dos países que era parte integrante da ex-União Soviética. E o que mantém ainda aquele regime autocrático de Putin, Vladimir Putin, é exatamente a existência de armas nucleares. E é por isso que fiz um vídeo aí, né, com base em Nicolau Maquiavel, que disse, que, por meio da sua obra póstuma A Saber o Príncipe, Nicolau Maquiavel ensinava, né, como os príncipes das penínsulas italianas, os príncipes, né, notadamente, né, em 1500, o sistema era outro, era um sistema absolutista, monárquico, deveria fazer para se manter no poder. E entra para os anais da geopolítica com aquela frase transcendental, abre aspas, os fins justificam os meios, fecha aspas. Quando Nicolau Maquiavel, por meio da sua obra póstuma, pois isso fora publicada após sua morte, e por falar em Nicolau Maquiavel, né, o mundo assistiu nas primeiras horas de ontem para hoje a morte, né, comunicado da morte do grande estilista italiano, a saber, Vito Valentim.
conhecido, né, por suas cores vermelhas, por vestir famosos como Elizabeth Taylor, a primeira dama de John Kennedy Onassis, Celine Dion, etc. O grande Valentim também foram objeto, né? A Globo, há alguns anos, fizeram uma novela, né? Retratando esta passagem, né? Essa história, essa erudita história de sucesso de um dos maiores estilistas do mundo, estilista italiano, Vito Valentim, que Deus o tenha. E aí me vem à mente aqui outro italiano, Cícero, um dos maiores oradores de Roma. Fora pedagógico na época, no sentido de dizer que a melhor maneira de um homem continuar a viver na memória dos vivos quando o homem morre é ele fazer algo que transcenda. Então, Vitor Valentim transcenderá, né, por meio das suas costuras, dos seus projetos. O grande entrou para os anais da história, né, da moda, notadamente pela sua preferência no vermelho, por isso que eu estou com a gravata aqui um pouco vinho, como um dos maiores estilistas de todos os tempos. Parabéns, Vito Valentim. Mas Nicolau Maquiavel entraram para os anais da história com essa obra, O Príncipe, no sentido de dizer que para que um governante possa se manter no poder, ele tem que criar políticas nem um pouco populares. E aí cria aquela frase, né, os fins justificam os meios. Aí eu pergunto até que ponto os fins, em tese, podem justificar os meios, notadamente quando estamos diante da força normativa da Constituição. Veio, portanto, que a Rússia, nem de longe, representa o que representaram no passado a ex-União Soviética, que era composta por 15 países que são independentes hoje, incluindo a Rússia. Então, o que mantém ainda aquele regime, sistema da Rússia, é a presença de armas nucleares, assim como a Coreia do Norte. E aí a gente vê aqui, né, sobre essa análise geopolítica, né, a razão pela qual a Rússia não tem mais aquela força que tinha, né, naquele antagonismo da Guerra Fria, onde de um lado era a ex-União Soviética defendendo o socialismo e do outro lado os Estados Unidos defendendo o mundo ocidental, né, e o capitalismo, do outro mundo oriental e o socialismo. Mas hoje o cenário é outro. E aí a gente é como maior potência hoje, né, para a gente saber, né, com base nesse ensinamento de Nicolau Maquiavel, se uma potência é potente ou não, a gente tem que olhar para sistema bélico-militar, PIB e tecnologia. Nenhum país pode se equiparar, né, e se revestir dessas armaduras que defendia Nicolau Maquiavel se não tiver um PIB, ou seja, um bom sistema de arrecadação. E os Estados Unidos, não à toa, estão na hegemonia mais de 80 anos no poder, no ranking, logo após conversão do ouro no dólar, sentindo hoje ameaçado pelos contornos e alcances do BRICS, criado inicialmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China, Coreia do Sul, e hoje tem diversos, cada dia entra não sei quantos. O BRICS prometendo aí criar a sua própria moeda, o seu próprio sistema para substituir o sistema americano SWIFT, ou seja, de todas as operações de financeiro e de crédito. Mas o mundo hoje é outro. Quando Nicolau Maquiavel, à época, fora pedagógico, no sentido de dizer que para um Estado ser forte e soberano, ele tem que ter bom sistema de arrecadação de impostos, exatamente. PIB, o maior PIB, número 1 do mundo, dos Estados Unidos. Tecnologia, número 1, Estados Unidos. Sistema bélico-militar, número 1 no mundo, dos Estados Unidos. Armas nucleares, dos Estados Unidos. Não obstante,
a Rússia ter, a China ter, Coreia do Norte ter, Reino Unido ter, França ter, e até Israel tem mais armas nucleares do que muitos países, secretamente. Mas vejam o quão atual é essa obra de Nicolau Maquiavel, A Saber o Príncipe, quando ensinava aos príncipes das penínsulas, antigas penínsulas italianas, como deveria se construir um Estado forte. Exatamente com um bom sistema de arrecadação de impostos, tecnologia e sistema aberto militar. Está aí os exemplos aí. E aí, chegando a esse ponto, você deve estar me perguntando, doutor Cláudio, o que tem a ver o tema? Qual o papel do direito internacional, né, no cenário geopolítico global, à luz das políticas de Trump, à luz desse conflito do Irã, da Venezuela, da ilha, da disputa agora, né, acirrada, não somente pelos Estados Unidos, como pelos países nórdicos, Suécia, Noruega, e Islândia, Finlândia, mandaram forças armadas para defender a ilha, que não obstante ter mandado, mas não há o que se falar em remota possibilidade de querer enfrentar os Estados Unidos. E outra temática que merece destaque nesse cenário mundial, né, pegando fogo, nesse tabuleiro, né, geopolítico mundial, é exatamente o fato, né, de hoje a OTAN ter como membro 32 e os fundadores da OTAN ser a Dinamarca. Os países nórdicos, notadamente a Dinamarca, com população de 5,9 a 6 milhões, foram um dos países que instituíram, ou seja, criaram a OTAN, a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. E no bojo do respectivo tratado tem o artigo 5º que diz que mexer com um, mexe com todos. E aí o que a gente está vendo aí, né, é o paradoxo. Trump, os Estados Unidos, ser o maior participante, o maior membro da OTAN, e também, por via reflexo, ser o primeiro a violar o artigo 5º da OTAN, que diz mexeu com um, mexeu com todos. Aí você está vendo o paradoxo. Quem instituiu a OTAN, primeiro foi a Dinamarca, um dos países, né? E agora, não somente a Dinamarca, Suécia, Suíça, Islândia, Finlândia, que são os países nórdicos, como também agora Trump está comprando briga com eles, ou seja, seus maiores aliados. E a gente está vendo aí, né, esse paradoxo, né, nesse cenário, nesse tabuleiro geopolítico mundial. Mas outra coisa que merece destaque nesse cenário internacional é que, não obstante a ONU tenha sido criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em substituição às Ligas das Nações, a OTAN, criada 5 anos depois, ou seja, em 1949, coloca lá no seu artigo, né, 5º, que mexer com um mexe com todo, ou seja, dos 32 países que são membros da OTAN, e o mais importante dos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos é quem está descumprindo. E aí como é que fica esse xadrez geopolítico? E aí isso nos remonta, né, para a ideia de que os fins, né, em tese, às vezes, justificam os meios, como defendia Nicolau Maquiavel. Remontando também a doutrina Monroe, que dizia que americano era só americano do norte, e hoje Trump está querendo transformar não somente aqueles, né, seus maiores aliados, como a União Europeia, a OTAN, seus vizinhos México, Canadá, em quintal de sua casa, como também transformar os países da América do Sul e da América Latina em meros quintais, em meras colônias. E isso não pode, à luz do artigo 1º, 2º, 3º e seguintes da Carta da ONU, que diz que nenhum Estado, inteiro por Estado soberano, independentemente de seu poderio macroeconômico, tecnológico
bélico-militar, como é o caso dos Estados Unidos, número 1 no mundo, pode, a despeito de seu direito interno, como exemplo, Lei Magnitsky, e a despeito de sua crise econômica, uma dívida trilionária de 34 trilhões, querer suprimir, fazer ingerência e invadir nenhum tipo de sistema político e econômico, tampouco a soberania de nenhum país, pois Nicolau Maquiavel, e não somente Nicolau Maquiavel, como a carta da ONU, notadamente no artigo 1º, 2º e 3º e seguintes, é pedagógico quando diz que nenhum país, a despeito de seu direito interno, combinado com a Convenção de Viena de 69, que veio codificar os tratados internacionais, pode, a despeito de seu direito interno, violar nem o sistema político e econômico, tampouco violar a soberania de nenhum país, pois o país que vende a sua soberania, ele assina um tratado ou um édito de morte. Como eu já disse, né? Soberania é como impressão digital, ninguém tem igual, ninguém tem a impressão digital a ninguém, e isso nos torna especial, e isso é que torna, no caso dos estados soberanos, as soberanias especiais, é exatamente este fator de ser inegociável. Mas do que estamos a falar, como dizia o Gentil, né? Nesse tabuleiro geopolítico. Estamos a falar exatamente de um poder que não pode governar às vezes. Quando a gente faz aqui um paralelo da política, do direito internacional, que existe dois tipos de normas. Soft law, que ela é meramente declaratória, e as normas jus cogens. Isso aí falando sobre a perspectiva do direito internacional. Jus cogens, ela é vinculante. É tipo uma norma de ordem pública, o cogente, que obriga a todos que assinaram. Pouquíssimos no âmbito do direito internacional existem. E a maioria é normas meramente declaratórias. E aí insurge-se nesse tabuleiro geopolítico do direito internacional, à luz da geopolítica, uma insegurança jurídica que a ONU, né, muito criticada ao longo da história, jurisdição só tem poder administrativo para dar parecer, como os tribunais de contas, que julga contas e dá parecer. Tem poder para aplicar multas, mas jamais para prender ninguém. A ONU é assim, similar aos tribunais de contas da União e dos Estados do Brasil, que não obstante tem um papel fundamental, né, para a gestão pública, para a eficiência, para a fiscalização da gestão do erário público, das verbas públicas para educação, saúde, segurança, legalidade de contratos dos mais diversos, de convênio, consórcio, etc. Mas a jurisdição em que pese tem caráter eminentemente administrativo, não obstante, né, se vir para, no caso dos tribunais de contas, fiscalizar, de acordo com o artigo 71 a 75, fiscalizar no âmbito federal, servir de auxiliar, de suporte, né, para o controle externo feito pelo Congresso Nacional. No âmbito dos estados, os tribunais de contas dos estados têm a competência de subsidiar, dar suporte, né, no controle externo feito pelas respectivas Assembleias Legislativas, e também ao Executivo Estadual, fiscalizar as contas, os contratos, toda a gestão pública. Então é muito importante sobre a premissa e sobre a perspectiva constitucional, assim como a ONU dá recomendações. Mas existe aí, por exemplo,
A ONU já declarou várias vezes, né, violação a direitos, a crime de guerra do atual ministro de Israel. A Corte Internacional em Haia já decretou prisão de Putin, prisão de Benjamin Netanyahu, o atual ministro de Israel. Mas quem é que vai prender Putin? Quem é que vai prender Benjamin Netanyahu? Mas Trump abduziu e prendeu o ex-presidente ditador Nicolás Maduro e sua digníssima esposa, na calada da noite. E aí diversos vídeos aí dizendo, né, que à luz do artigo 1º, 2º e 3º e seguintes da Carta da ONU, nenhum país, a despeito de seu direito interno, pode violar nenhum sistema político e econômico, tampouco a soberania de nenhum país. Mas aí surge, né, no tabuleiro, nesse cenário, nesse contexto do direito internacional, né, o verdadeiro papel da ONU, o verdadeiro papel da OTAN, pois se o seu maior membro, a saber, os Estados Unidos, dentre os 32 países que fazem parte, a OTAN criado em 1949, a ONU criada em 1945, o seu maior protagonista, a saber, os Estados Unidos, é o primeiro que viola, querendo invadir a Groenlândia, viola, invadindo a Venezuela. E agora eu pergunto, por que Trump não invadiu ainda o Irã, onde, segundo a ONU, já levaram a óbito mais de entre 1.650, entre 16.500 a 18.000 pessoas, somente no Irã. Para quem não sabe, a população do Irã tem mais de 92 a 93 milhões de iranianos, cuja maioria, 90 a 95%, são xiitas. Xiitas, para quem não sabe, são terroristas, diferentemente dos sunitas. Quando a gente vê, por exemplo, lá o país do Hezbollah, o Líbano, lá existe algo que merece destaque. Que logo após a guerra, né, o fim da guerra civil, houve lá uma espécie de democracia assim, que um terço das vagas do parlamento é para xiita, um terço para sunita e um terço para cristão e judeu. E aí a gente vê, por exemplo, no Catar, Arábia Saudita, a maioria também é majoritariamente sunitas, que não são terroristas. Os palestinos que moram na Cisjordânia, maioria sunitas, o que querem é só ter o território, né, da Palestina reconhecido. Já lá, a maioria da faixa de Gaza são xiitas, terroristas, o Hamas. Já o Irã, segundo a ONU, 90 a 95% da população iraniana são xiitas. E é complicado. Complicado por quê? E a gente vê aí, né? Não obstante Trump ter dito, né, para essa população que estão se gladiando lá, foram a óbito aí mais de entre 16 mil e 18 mil pessoas, em pouco mais de 2 semanas de conflito. Você imagina o quão difícil será nomear um novo governo num país cuja maioria é xiita. E, para quem não sabe, né, o Irã, quando a gente fala, né, de terrorismo no Oriente Médio, o Irã é o grande financiador. O Hezbollah, assim como o Hamas, o Líbano, né, do Hezbollah, o Hezbollah, para quem não sabe, significa o Partido de Deus, bancado, né, tudo pelo Irã. O Irã sempre foi o maior financiador. E aí a gente fica perguntando aí, né, o Irã com uma tirania, né, uma república islâmica, a partir da Revolução Islâmica de 1879, hoje a gente tem aí no Irã uma ditadura, um regime teocrático de mais de 47 anos, onde as mulheres não têm direito a nada, onde até a internet no Irã, quando tem esses protestos, ele corta, e as pessoas lá
estão se recorrendo à internet do homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, o dono da Tesla, o dono da SpaceX e também o dono da Starlink, que tem milhares e milhares de satélites na órbita abaixo da Terra, fornecendo internet para lugares mais longínquos como alto mar, Amazônia. E os iranianos, né, compram equipamento de Elon Musk e têm acesso à internet de primeira qualidade. Não obstante, o governo, quando pega, julga e executa até a outra geração. Ou seja, é um regime que deve ser deposto. E eu não vejo aí Trump, não obstante ter dito para os iranianos que estão se gladiando lá, há mais de 2 semanas, mais de 3 semanas, disse que a ajuda estava chegando, mas eu não estou vendo muita preocupação em Trump evitar essas mortes. Segundo a ONU, entre 16 a 18 mil mortos e mais de 360 mil feridos. Onde é que está Trump? O grande defensor dos direitos humanos. E aí onde está o paradoxo, né? E onde está o direito internacional? O direito internacional, ele se torna às vezes, em tese, uma letra morta, quando, por exemplo, né, determinado país não é obrigado a assinar determinado tratado, e muitos que assinam, né, basta rasgar aquela carta e diz que não quero participar mais. Então é muito, no tabuleiro político, da geopolítica, é muito complicado aliar os dogmas do direito internacional com o direito, com a geopolítica. Quando a gente vê aí, por exemplo, o maior PIB, a maior economia e o maior poderio bélico-militar, saber os Estados Unidos, dando os piores exemplos, violando a própria OTAN, violando a Carta da ONU, violando o Pacto Social de Costa Rica. A gente não vê do outro lado, né, ele preocupado com os milhares de palestinos que morreram na faixa de Gaza. Mais de 16 mil a 18 mil agora, somente agora, nessas 2 últimas semanas, nesse conflito no Irã. E a gente pergunta, onde é que está o direito internacional? Onde é que está a ONU? Onde é que está a OTAN, que diz, o artigo 5º, mexer com um, mexe com todos? Onde o grande violador, né, do artigo 5º é o maior protagonista da OTAN, a saber, os Estados Unidos. E aí você vê aí o quão complicado é aliarmos, né, o direito internacional à geopolítica. Notadamente quando remontando o que defendia Nicolau Maquiavel por meio da sua clássica e transcendental obra Saber o Príncipe, que diz que para um governante se manter no poder, ele deve os fins devem justificar os meios. E é o que Trump está fazendo, ressuscitando aí a doutrina Monroe no formato Trump 2, que dizia que americano só do norte, ou seja, diante de uma dívida americana na cifra de mais de 34 trilhões, Trump está não somente ressuscitando a doutrina Monroe, que diz que americanos são do norte, como também colocando em prática esse ensinamento de Nicolau Maquiavel, que diz que os fins justificam os meios. Pasmes, pois não é somente essa tirania do Irã, que eu digo, né, reitero, as inteiras, será muito difícil nomear um governo para substituir, né, ainda que derrube, eu sou a favor que derrube, né, o governo, mas tem que ser feito com muita cautela, um homem que tenha muita sabedoria, como Marco Aurélio, ex-imperador de Roma, e não um homem desequilibrado. A China está conquistando o mundo sem dar um tiro, mostrando a sabedoria milenar. Conquistando o mundo. A segunda maior economia e a segunda maior tecnologia do mundo. E quando se fala em balança comercial, há 2 anos, 2023 para
a China diz ter batido o recorde na balança comercial em 1 tri de superávit. E isso também foi um estopim. Foram um fio condutor aliado aos contornos e alcances do BRICS para Trump, aliado à dívida americana de mais de 34 tri, para Trump estar tomando essas medidas desde 1º de janeiro do ano passado, nem um pouco ortodoxa, a ponto de utilizar a lei Magnitsky, que não obstante tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano em idos de 2012 sob a égide do governo de Barack Obama, mas a mesma, de acordo com o artigo 1º, 2º, 3º e seguinte da Carta da ONU, não tem a menor legitimidade, tampouco poder para violar a soberania de um país, pois, segundo os respectivos dispositivos, artigo 1, 2, 3 e seguinte da Carta da ONU, nenhum país, a despeito de seu direito interno, pode violar nenhum sistema político e econômico, tampouco a soberania de um país. A gente está vendo o tabuleiro nesse cenário da geopolítica mundial. Pasme-se. Pois quando a gente vê aquela ilhazinha lá da Coreia do Norte, que se de um lado o Irã tem aí uma teocracia, um governo, uma democracia teocrática, ou seja, com base na religião, cuja maioria da população são xiitas, que são terroristas, é complicado. E lá tem o quê? 47 anos no Irã. Se existe essa tirania há 47 anos no Irã, ou seja, a partir da Revolução Islâmica de 1979, a gente tem uma pior ainda, mais sanguinária ainda, que é lá da Coreia do Norte, com mais de 75 anos, desde 1948. Onde se uma pessoa for pega lendo a Bíblia, é executada, condenada e executada até a outra geração, na Coreia do Norte. Então você pergunta, como? Onde é que está a ONU? Onde é que está a OTAN? Onde é que está o direito internacional, que assiste de camarote tanta tirania na Rússia, na Coreia do Norte, agora até a China, né? Perseguindo cristãos em pleno século XXI. O Irã, 47 anos de teocracia. A Coreia do Norte, mais de 75 anos de um regime que até o coração desconfia. Nem o calendário civil que o mundo usa, eles usam. Usa o calendário com base no nascimento do pai dele. Onde é que está a ONU? Onde é que está a OTAN? Onde é que está o direito, os cânones do direito internacional? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Exatamente assistindo de camarote, né? Aquilo que não pode mudar, tipo remédio. O remédio serve para remediar. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas ninguém vê Trump preocupado em direitos humanos, preocupado em quase 18 mil mortos e mais de 360 mil feridos no Irã. Milhares de mortos na faixa de Gaza, milhares de mortos na Ucrânia e diariamente, né, a Coreia do Norte não vem fazendo a menor cerimônia, tão pouco hesitando em celebrar acordo com Putin, fornecendo soldados para servir de verdadeira cobaia para atrair drones ucranianos e desativar minas. Ou seja, cada mina que desativa morre um coreano, soldado coreano, e cada drone que ele atrai, ele também é abatido. Ou seja, onde é que está a ONU? Onde é que está o direito internacional? Onde é que está o salvador da pátria? Onde é que está o salvador da pátria? Entrega. Onde é que está o salvador da pátria?
E é exatamente esta a razão pela qual finalizo o presente temático lembrando um ex-líder cubano, a saber, Fidel Castro, o grande protagonista da Revolução Cubana, quando a época fora pedagógicos e de dizer que enquanto o mundo se monta em montanha de armas, por via reflexa, o mundo se transforma numa montanha de problemas. John Kennedy Onassis fora pedagógico, no sentido de dizer e entrar para os anais da história com a erudita frase, abre aspas, se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá igualmente salvar os poucos que são ricos. Ou seja, se unidos somos fracos, imagine desunidos. E é exatamente esta a razão pela qual finalizo em última rácio para este temático, no sentido de lembrar que Marcos 8, 36, 7 fora pedagógico, marco da Bíblia, palavra de Deus. Quando diz que que adianta o homem conquistar o mundo, entenda para o mundo poder, dinheiro, e do outro vender a sua própria alma, com efeito remontando que, assim como na lei de Deus, os maiores mandamentos são amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo a mesma coisa, ou seja, amar Deus, amar o próximo como a si mesmo, segundo Jesus, por via reflexa, quando estamos a falar do direito dos homens, o maior princípio do direito dos homens é respeitar e cumprir a força normativa da Constituição, os direitos internacionais e as normas infraconstitucionais, pois Tiago é pedagógico quando diz cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecadores. Logo, não devemos somente cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, vou ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazendo nenhum demérito àqueles que por um viés ideológico, político, jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nesse dia de ismo, nesses dias de transformações em que o mundo está pegando fogo. Não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, sim, contra os principados potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem e Satanás defendendo o mal. Se gostaram do presente vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que eu falei que não serão poucos. E se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Até a próxima e fique com Deus.